Quem vai ser o segundo piloto da Alpine em 2026? Essa é uma das perguntas mais quentes da caixinha de perguntas diária dos stories do Clube da F1. Todo dia tem alguém me perguntando isso novamente, sobre quem deve ficar com a vaga da Alpine ao lado do Pierre Gasly para 2026. E apesar de terem muitos nomes que as pessoas consideram, que falam que poderiam estar para lá, de fora da Fórmula 1 mesmo, você tem alguns nomes como o próprio Alex Toon, que vem sendo muito considerado em algumas equipes, mas hoje está mais próximo ao que parece da Racing Bulls. O próprio Léo Fornaroli, alguém que já foi falado nisso, que ele merecia uma oportunidade na Fórmula 1, vem liderando o campeonato, precisa ainda confirmar o título, claro, mas pode ser campeão da Fórmula 3 e Fórmula 2 em sequência, e não tem nada, parece, encaminhado para ele na Fórmula 1 em 2020. Além deles, você tem o Paul Aron, que é um piloto ali que faz parte já da Alpine, é o piloto reserva deles, e poderia ser um candidato natural para essa vaga, além de, claro, o nome que está sentado naquele assento no momento, Franco Colapinto. E apesar de ter esses 4 e vários outros que podem estar nessa discussão, a verdade é que o Flávio Briatore já deu uma direta respondendo exatamente essa pergunta, sobre quem vai ficar com a vaga da Alpine em 2026. E nas palavras do próprio Flávio, a vaga está entre Franco Colapinto e Paul Aron. Vai ser um dos dois, vai ser um dos pilotos que a Alpine tem hoje dentro do seu leque de opções. E essa é uma decisão que tem 2 grandes argumentos, né? Um para cada lado ali da moeda. O primeiro deles é a defesa de que o Paul Aron merece essa vaga, ele merece estar no lugar do Franco Colapinto, porque o Franco não vem entregando resultados, ele bate muito, causa muito prejuízo para a Alpine. E por outro lado, você tem o argumento de que o Franco ele vem melhorando, ele vem cada vez acompanhando mais o Gasly, ele vem cada vez entregando resultados melhores para uma Alpine que é tenebrosa em questão de resultados. É um carro que da metade para cada temporada não consegue simplesmente entregar nada capaz dos seus pilotos terminarem na zona de pontuação. Apesar de um ou outro milagre ali do Gasly, esse é um carro que não presta para estar na zona de pontuação e que raramente consegue sair do fundo do pelotão. Então, o vídeo de hoje serve exatamente para a gente entender, de fato, se o Franco merece ou não uma segunda oportunidade para 2026 e se o trabalho dele até aqui vem sendo tão ruim quanto algumas pessoas vêm pintando por aí, na verdade. E para a gente fazer essa análise, eu acho muito importante a gente separar a temporada de 2025 do Franco em 2 metades. A primeira delas são as 6 primeiras corridas e a segunda dela as 6 últimas corridas. Como ele fez 12 etapas até o momento que eu gravo esse vídeo, então fica muito mais fácil da gente fazer essa separação. E também porque fazer a separação de 6 corridas em 2 blocos de 6 facilita muito pra gente ver 2 Francos completamente diferentes. O Franco ele reestreia na Fórmula 1 pela Alpine lá no GP de Imola, onde ele acaba logo na classificação fazendo aquela panca gigantesca que destrói o carro da Alpine. E volta exatamente com aquelas falas, aquele estigma que se prendeu nas costas dele, especialmente no final do período dele na Williams, porque nas primeiras corridas pela Williams, ele chega surpreendendo muito bem, entregando bons resultados, terminando até na zona de pontuação mais de uma vez, coisa que os últimos 2 pilotos que a Williams teve no segundo carro tinham muita dificuldade em fazer, enquanto o Albon fazia tranquilamente, como beber água. Mas no final do stint na Williams ele se envolvia com muita frequência em acidentes desnecessários. E logo na primeira corrida, na volta dele para a Fórmula 1, ele já se envolve em mais um acidente por culpa própria e acaba danificando, quebrando o carro da Alpine. E quando a gente pega as 6 primeiras etapas, que foram aqui Imola, Mônaco, Espanha, Canadá, Áustria e Grã-Bretanha, nessas 6 corridas que a gente teve em classificação, o Franco acabou perdendo para o Gasly em 5 vezes. Ele só teve um triunfo sobre o Gasly durante o GP do Canadá, que ele inclusive consegue muito bem passando para o Q2, mais no Q1, que é a comparação que a gente tem, já que o Gasly acaba caindo no Q1, em que ele acaba conseguindo colocar 0,433 segundos de diferença para cima do Gasly no Q1. E em questão de ritmo de corrida, ele também não melhora tanto nessa questão, ele só termina uma vez na frente do Gasly, que é o próprio GP do Canadá. Mas nessa equação também eu desconsiderei algumas corridas na questão de confronto direto entre corridas, uma delas sendo o GP da Grã-Bretanha, porque o Franco Colapinto nem larga nessa corrida, ele acaba não conseguindo largar por algum problema na transmissão do carro da Alpine, então nem dá pra considerar. E no GP de Mônaco, o Gasly também acaba abandonando a corrida, então não dá nem pra considerar que o Franco terminou na frente dele, porque foi um abandono do Gasly. Então, tirando essas 2 corridas, em corridas que os 2 cruzaram a linha de chegada, o Franco terminou uma vez na frente contra 3 do Gasly. E em relação ao que eu falei do GP da Grã-Bretanha, é importante
pro que eu vou falar mais aqui na frente no vídeo, de que não largar, não começar a corrida é diferente de abandonar, decorem essa informação. Então esse foi um começo muito difícil, o Franco chega num A525 muito difícil de pilotar já por natureza, já era um carro muito arisco por natureza, que um piloto bom, experiente, com qualidade, como o Pierre Gasly, vem tendo muita dificuldade de levar ele nos pontos, apesar de que nessa primeira metade da temporada ele consegue fazer isso algumas vezes, mas que ainda assim é um carro extremamente difícil de você conseguir controlar. E o Franco chega com pouco tempo de treino, pouco tempo de teste, substituindo um Durham e já chegando com toda essa pressão do Flávio Briatore exigindo performance dele, senão ele ia ser cortado também antes do fim da temporada. Agora a gente vai partir para a segunda metade desse recorte nosso de 12 corridas, que são as 6 corridas finais do Franco contra o Gasly. E aqui a gente já tem um cenário um pouco diferente nas comparações diretas. Quando a gente chega na classificação, o Franco Colapinto, nas últimas 6 corridas, considerando só a classificação principal, sem contar sprints, terminou na frente do Gasly em 4 ocasiões, contra só 2 vezes que o Pierre terminou na frente do Franco. O Pierre só termina na frente do Franco nas classificações do GP da Bélgica e da Holanda, e o Franco termina na frente do Pierre nas classificações do GP da Hungria, da Itália, do Azerbaijão e de Singapura, o que também significa que fazem 3 corridas consecutivas que o Franco vem se classificando melhor que o Pierre. No recorte de 6 corridas, o confronto direto em resultados finais, né, cruzando a linha de chegada, os dois pilotos cruzaram a linha de chegada em todas essas 6 corridas e terminaram igualmente em 3-3. 3 vezes o Franco na frente, 3 vezes o Pierre na frente. Aí, na questão do ritmo de corrida, ele vem decaindo um pouco, apesar de se classificar melhor na média do que o Gasly em ritmo de corrida, ele vem decaindo um pouco, ainda que eu desculpo ele ter terminado atrás do Gasly no Azerbaijão, porque a Alpine fez uma péssima estratégia, uma péssima parada que destruiu a corrida do coitado do Franco. Então, quando a gente olha para esses dados mais comparativos, colocando ele lado a lado com o piloto experiente que é o Pierre Gasly, especialmente nesse recorte final de 6 corridas, o Franco, ele vem dando um suor muito grande em cima do Gasly, inclusive se classificando melhor em média que o Pierre, e em ritmo de corrida vem terminando ali pau a pau com ele, 3-3 em questão de terminar na frente do companheiro de equipe. Nessas 6 corridas finais que a gente vem tendo até agora, o Franco vem sim se mostrando um piloto muito completo e capaz de bater de frente com o Pierre, capaz de enfrentar o seu companheiro de equipe. O que me faz defender muito a ideia de que, até o momento, pelo que a gente tá vendo aqui, ele merece e muito ficar com essa vaga para 2026. Porque pelos resultados que ele vem entregando, pelo que ele vem mostrando, quando a gente analisa os resultados de fato, não faz tanto sentido, na minha visão, você não renovar com ele para a temporada que vem. Claro que você tem que dar até o final da temporada, mas até o momento ele vem justificando uma renovação para 2026. E eu fiz essa pergunta exatamente para vocês na aba de comunidades do Clube da F1, na qual vocês responderam que... na qual 56% de vocês responderam que o Franco merece ficar na Fórmula 1 e 44% de vocês responderam que a Alpine tem que substituir ele. E muitas das opiniões que vinham a partir de defender que ele merecia ser substituído, que ele merecia não continuar em 2026, vinha exatamente desse estigma, né, de que ele bate muito, de que ele não entrega resultados, inclusive com pessoas falando de que ele nem consegue pontuar. O que, de novo, nas últimas 6 corridas, a Alpine só pontuou uma única vez, e foi com o sofrido P10 do Gasly no GP da Bélgica. E se você tira a última corrida, né, dessas últimas 6, que pegando as 5 pra cá, a Alpine não conseguiu pontuar de jeito nenhum. Mas seguindo alguns comentários, como aqui o do Ícaro Pancho, como já dito por você nos vídeos, ele vem melhorando, porém ainda bate em quase toda etapa. Mas como a vaga está entre ele e o Aaron, provavelmente mais uma chance deve ser dada ao argentino. E exatamente esse estigma dele ainda bater em quase toda etapa é algo que mostra uma realidade que a gente tem na Fórmula 1, de que quando você cria uma fama, uma aura de alguma coisa em você, é muito difícil se limpar disso. Porque, de fato, ele ainda tem alguns problemas e não tô querendo dizer que ele seja limpo em todas as corridas. Ele ainda tem alguns problemas, especialmente nas 6 iniciais ele bateu muito. Nessas 6 finais isso já não aconteceu com tanta frequência. E, inclusive, tem uma estatística muito interessante sobre o Franco, de que ao lado do George Russell, o Franco Colapinto é o único piloto que completou todas as corridas que ele largou. Tá certo que ele correu menos corridas que a maioria do grid. Pra ser mais exato, ele correu 6 corridas a menos que a maioria do grid, o que dá uma vantagem nele nessa questão. Mas ainda assim, ele ao lado do George Russell é o único piloto que não abandonou nenhuma das corridas que ele largou. O que mostra que pelo menos em ritmo de corrida, o que mostra ali pelo menos na consistência dentro da pista, apesar dele ter se envolvido sim em alguns toques, vem sendo boa.
Ele não vinha apresentando esse ritmo, essa velocidade no primeiro recorte, mas no segundo recorte ele já consegue botar essa velocidade à prova e ele completa as corridas que ele larga. E pra mim esse é mais um argumento que mostra que, apesar dele não ser mais tão impressionante, não impressionar tanto, não brilhar tanto os olhos quanto aquele Franco da Williams, ele ainda assim vem sendo um piloto digno de merecer sua vaga na Fórmula 1. A gente tem o comentário aqui também do C. Vinicius 2211. Demitir o Franco agora é como terminar o namoro antes do carnaval. Pode até ser uma boa ideia, mas é improvável que apareça alguém melhor. E o que vier dificilmente vai durar. E cara, esse aqui é um comentário perfeito. Eu acho que uma analogia muito boa, inclusive, né? De terminar o namoro ali antes do carnaval. Cara, porque a probabilidade de aparecer alguém melhor, que você quer terminar ali só porque você acha que vai ter alguma coisa melhor acontecendo, não faz tanto sentido. Quando você olha na prática as opções que você tem, e a Alpine tem os dados, a Alpine faz testes privados, faz os testes de carros antigos, e ela tem acesso a esses dados, e ela consegue fazer essa análise. E quando você olha para os resultados, que é isso que uma equipe vai procurar analisando a Fórmula 1, analisando seus pilotos, quando você olha na prática o que cada um deles está entregando, o Franco ele vem entregando o papel que ele foi pago, que ele foi trazido no lugar de Jack Durham pra fazer, que era de exatamente ser esse piloto consistente, que conseguisse acompanhar o Gasly e pilotar próximo a ele. Pontuação, conseguir pontos, é algo que nem o Gasly, que é o piloto experiente, que é o piloto que você espera que fizesse isso pela Alpine, tá conseguindo. Então não tem como exigir isso hoje do Franco mais, num carro que é incapaz de pontuar. Hoje o que você tem que exigir dele é que você termine ao lado do Gasly e consiga terminar na frente dele em ocasiões específicas. E isso o Franco vem fazendo já nessas corridas finais. E como o Miguel Luiz 001 disse, se ele continuar melhorando ou se manter próximo do Gasly, eu acredito que ele possa continuar para 2026. Regulamento novo e ele já vai estar melhor adaptado ao funcionamento da equipe. E eu acho esse um ótimo ponto também para trazer aqui na discussão, porque uma das ideias que eu defendi, especialmente naquelas 6 corridas iniciais do porquê o Franco não estava indo tão bem, era exatamente do porquê ele estava tendo muita dificuldade talvez de se adaptar a um ambiente novo. Ele é um cara que cresceu ali pela academia da Williams, então ele estava muito mais acostumado ao modelo de funcionamento da Williams, a como se adaptar ao carro da Williams, ao entendimento de um motor Mercedes, que inclusive vai ser o motor da Alpine em 2026. E agora ele já vem ganhando esse ritmo, ele já vem se acostumando com o que é o carro da Alpine. Conforme ele ganha essa confiança, ainda mais em 2026 que vai vir um motor que ele tá mais acostumado a ter trabalhado, a ter feito testes, a ter se desenvolvido junto com a Williams, ele vai ganhar essa confiança num novo regulamento, num carro que ele tá mais familiarizado como funciona e pode melhorar e talvez até entregar resultados esperados, ou resultados mais próximos, com o que a gente viu no final da temporada de 2025. Então eu realmente acredito que, pensando no regulamento novo, que ele vai voltar a ter contato com o motor com o qual ele se acostumou ao longo da sua carreira de desenvolvimento nas categorias de base, e se adapte melhor ao carro da Alpine, ele vai conseguir ter uma curva de aprendizado mais rápida, e, por consequência, entregar resultados melhores para a Alpine. E claro que quando a gente fala nessa questão de dar tempo para se acostumar, não tem como não falar do que o Cauã Garcia trouxe aqui. Ele merece ficar mais tempo, por outro lado, o Durham também merecia, na minha opinião. E é um fato, eu acho que o que fizeram com o Jack Durham é bizarro, não é justo o que fizeram com o Jack Durham, porque se eu tô tendo todo esse papo de esperar dar tempo para performar do Franco Colapinto, o Durham merecia a mesma coisa. Mas um fato é que o Durham já entrou demitido. Ele foi contratado quando a Alpine ainda não tinha o conhecimento do Franco, né? O contrato do Jack Durham é feito no momento em que o Franco Colapinto não tinha ainda corrido pela Williams, ele vai chamar atenção lá só depois, a partir do GP do Azerbaijão, que é quando ele corre pela primeira vez e chama a atenção pela Williams. E aí o Flávio Briatore brilha os olhos e decide que é ele que ele quer e não mais o Jack. O fato é que o Briatore nunca teve essa vontade com o Jack Durham, mas assinou ele porque ele não tinha muito mais opção, era o que dava pra fazer. E o Jack poderia ter melhorado? O Jack poderia ter evoluído e entregado resultados melhores? Provavelmente poderia. Eu acredito que se ele tivesse tido o tempo para poder se adaptar, para poder entregar resultados melhores, ele poderia ter se aproximado do Gasly, poderia ter entregado algo a mais do que ele conseguiu nas 6 corridas que teve. O fato é que quando você tem um Briatore na sua equipe e o Briatore decide algo, é impossível mudar a cabeça dele. E o Briatore gosta do Franco e principalmente do dinheiro que o Franco faz. Faz não, né? Traz pra equipe. Hoje é muito mais fácil dessa permanência do Franco acontecer do que um dia foi pro Jack. Só que isso também faz com que muitas pessoas acabem analisando muito questão de tabela, de olhar ali, que assim como o Jack Durham, ele também tem 0 pontos. Então ele não fez melhor, ele merecia ter o mesmo final. Por que ele está na Fórmula 1 ainda e o Jack Durham não, sendo que nenhum deles pontuou? Mas a Fórmula 1 não se baseia só em resultado de tabela, ela se baseia no que a gente pode analisar em situações de corrida, em comparações de companheiro de equipe. Como a gente tem o comentário do Bonizinho aqui, não somente ele está tendo resultados levemente melhores que o Gasly nas últimas provas, como também o apoio financeiro de suas patrocinadoras é indispensável para a Alpine, que já está em último nos construtores desse ano.
o Franco, além do apoio financeiro, vem conseguindo ter resultados, em algumas provas, como a gente viu aqui, melhor do que o do Gasly. Ele vem sendo aquilo que se esperava que ele fosse nas 6 primeiras provas e que ele não conseguiu ser, ele vem sendo nas últimas 6 corridas. Ele vem conseguindo entregar o resultado e ele ainda tem o apoio financeiro. Então isso é um ponto diferencial gigantesco para que ele fique na Alpine em 2026. Eu fiz um vídeo discutindo quem seriam as minhas previsões para continuar em 2026 e eu falo exatamente sobre esse peso da questão financeira do Franco Colapinto. Eu até deixo aqui o link no card caso você queira ver depois desse vídeo. Mas o fato é que a Alpine tem um carro horroroso e não permite também com que a gente possa ver um grande brilhante. Não permite com que a gente possa ver o Franco pontuando. Se nem o Gasly vem conseguindo pontuar mais com esse carro, se nem o Gasly consegue tirar alguma coisa desse carro, e o Gasly é um piloto experiente, é um piloto com qualidade, é um piloto comprovado na Fórmula 1, vencedor de corrida na categoria. Ele é um piloto com qualidade, vem tendo essa dificuldade e vem empatando com o Franco lá no fundo do pelotão, isso significa que tem alguma qualidade escondida ali. Só que é difícil da gente analisar também isso com esse carro ruim. E a métrica que a gente tem pra isso é comparar um com o outro. E, em geral, em resumo de tudo que eu vim dizendo aqui no vídeo pra vocês, é o que o Kaique MF trouxe aqui pra gente. Franco fez um começo horroroso, mas recentemente tem se aproximado ao Gasly em quali em ritmo de corrida. Não acho ele um piloto espetacular ou fora da curva, só acho difícil chegar a uma conclusão no momento com o carro que ele tem. E eu acho que é exatamente esse o ponto principal. O Gasly e o Franco, eu também não considero ele um piloto fora da curva, um cara que tá chegando ali pra ser campeão mundial, um cara incrível. Ele pode ser, no seu auge ali, um bom piloto de meio de pelotão. Ele pode ser um bom piloto ali no meio de pelotão, que talvez nesse processo de evolução que a Alpine vem sofrendo para os próximos anos, de tentar se tornar mais forte agora, usando o motor Mercedes, se tornando uma equipe mais enxuta, né, fechando uma das suas fábricas, fazendo com que os seus processos sejam mais próximos de uma linha reta do que seja lá o que era, né, porque a burocracia dentro da Alpine sempre foi gigantesca, um dos motivos pelo qual a equipe tinha dificuldade de evoluir os seus carros, tentando então fazer com que a equipe seja mais independente da Renault, tome decisões independentes e assim possa conseguir evoluir o carro cada vez mais. E pensando nesse perfil, o Franco pode ser exatamente esse piloto que a Alpine esteja procurando, especialmente quando a gente compara as últimas corridas dele tendo esses bons resultados com o Gasly, só que querendo ou não, por conta do péssimo carro que ele tem, as pessoas sempre vão preferir olhar pro zero ali na tabela do que tentar entender mais a fundo do porquê talvez o Franco não conseguiu pontuar ainda, enquanto o Gasly já tem vários pontos ali ao longo dessa temporada. O fato é que pra mim não tem muito uma opção aqui pra Alpine. É óbvio que eles vão dar até o final da temporada, porque pode haver uma decaída do Franco, isso é evidente, mas se ele continuar fazendo o trabalho que ele vem fazendo até aqui, pra mim não existe outra opção tão óbvia quanto renovar com o Franco pra 2026. Mas aí tá, porque o Franco deve ficar com a Alpine em 2026. Eu quero saber a sua opinião, se você gostou do vídeo, se você concorda, discorda de alguma coisa que eu falei, eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer, não esquece de deixar aí nos comentários. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. E outra forma de ajudar o clube, caso você queira, é clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que ajuda muito o clube. E também para recompensar quem ajuda o clube dessa forma aqui, como membro, eu dou prioridade pros comentários aparecerem nesses vídeos aqui. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.